Olá, bem-vindos a todos vocês. É uma honra poder estar aqui novamente no nosso projeto Revelando o Oculto. Obrigado a todos vocês por voltar aqui novamente para acompanhar a segunda parte da aula sobre Quibel Terá, que é a terapia da Kabbalah. Bom, peço para que você compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário. Não deixe de compartilhar essas aulas e chame mais pessoas para estar assistindo sobre como buscar essa cura para o vaso e colocar estabilidade no nosso corpo, para que podemos ter acesso a essa luz do Criador que cura a nossa parte interior e também inferior do nosso corpo. Agradeço a cada um de vocês e segue-se a aula. Se aprendermos a desativar o nosso egoísmo, poderemos então restaurar a nossa conexão com o Criador e será o começo de nossa ascensão pela escada espiritual, nos degraus, subindo a escada de Yaakov, o começo do processo de correção para o nosso egoísmo. E como corrigir este egoísmo? Isso significa transformar o nosso egoísmo, que é o desejo de receber somente para nós, em altruísmo, que é o desejo de doar, de compartilhar com os outros. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Se olharmos para dentro de nós, poderemos sentir o prazer ao satisfazermos os outros, em vez de senti-lo de maneira egoísta. O prazer nunca termina assim. Vemos que este prazer depende de quando você pode dar. Quanto mais prazer você dá às pessoas, mais prazer você sente. Esta é a condição que produz a existência eterna, o estado de perfeição, que é um dos atributos do Criador, ao qual ele quer nos conduzir. O nosso semelhante é o nosso espelho, a nossa tela, o qual reflete claramente as nossas imperfeições, mas também nossa essência, nossa centelha, esta nossa centelha divina. E vivemos em conflitos com nós mesmos. Quando entramos em conflito com outras pessoas, tudo isso está refletindo quem somos. Quando atacamos uma outra pessoa, estamos atacando a nós mesmos, porque esta pessoa que atacamos é o reflexo de nós mesmos. Nós fomos criados com um único propósito, que quando recebemos esta luz do Criador, sentiremos prazer infinito e duradouro, não de forma egoísta, mas sim de forma perfeita e absoluta. Se subjugarmos a nossa consciência egoísta e egocêntrica e nos conectarmos com esse fluxo divino, obteremos a verdadeira cura para as doenças espirituais. Não só as doenças espirituais, como também doenças mentais, emocionais e físicas que nos afligem durante a nossa vida. O Criador nos deu o livre-arbítrio para escolhermos se queremos continuar sendo escravos de Faraó, através do desejo de receber para nós mesmos, ou se queremos nos tornar livres para o desejo de compartilhar. Todo aquele que vem a este mundo deve escolher um sócio silencioso. A força obscura. Há uma força obscura e negativa, ou a luz do Criador. Como recipiente, como Kli, a luz divina que somos, a nossa reconexão com a fonte, ela depende do nosso desejo de compartilhar esta luz que recebemos, em vez de somente recebê-la para nós mesmos, a fim então de restaurar o fluxo chamado de Shefa, que é abundância. Assim então poderemos restaurar o fluxo chamado de Shefa, que é abundância divina. Temos então que nos realinhar com a perfeita unidade do todo, restabelecendo então todo o equilíbrio com a beleza e a bondade do Santo Kadosh Baruch Hu. A lei principal dos mundos superiores é o altruísmo. Esta lei, ela age, estejamos conscientes ou não, se desejamos segui-la ou não. Agora, desobedecer a lei divina do altruísmo, isto leva o indivíduo e leva também toda a humanidade a vivenciar catástrofes, tragédias, sofrimentos, pois esta lei não é cancelada, mesmo que não obedecemos. A lei vai existir, querendo você ou não. Quando desobedecemos a lei divina, somos então 100% responsáveis por nossas intenções.
e jamais deveremos culpar alguém pelo nosso fracasso, pelos nossos erros. Somos então responsáveis por todas as nossas intenções, maus pensamentos, sentimentos, as nossas palavras negativas, atos e omissões, aos quais estes estarão sujeitos à lei da causa e efeito, ação e reação. Todo o nosso destino está escrito no plano Mazal e pode ser favorável ou desfavorável, dependendo do nosso tikkun, da nossa correção, como chamado de karma ou vidas passadas. Esse tikkun, conserto ou reparação da nossa alma nessa vida. O nosso corpo e os nossos ossos é uma antena que capta a influência do nosso Mazal, e tudo que é tikkun está conectado ao nosso corpo, aos nossos músculos, aos nossos órgãos, aos nossos ossos, a todo o nosso corpo físico. Portanto, a influência do Mazal somente pode afetar o corpo físico para o bem ou para o mal, e não sua alma, que é pura e é intocável. Na vida temos então apenas duas escolhas: aprender através da dor ou através do amor. Afinal, a vida nos ensina aos que querem aprender, os demais dormem. Portanto, rezamos pelas nossas decisões, para que não tenhamos que rezar pelas nossas consequências. Se desejamos trazer a energia da vida eterna, da imortalidade, temos que eliminar o nosso desejo de receber, o desejo egoísta somente para nós mesmos, e transformá-lo no desejo de receber com a intenção de compartilhar com os outros. Assim obteremos Dvekut, que é a unificação total com a luz do Criador. E assim poderemos viver para sempre em corpo e alma. Estamos destinados a alcançar a esse estado de vida eterna, de imortalidade física, conforme afirma o profeta Isaías. A morte será engolida para sempre, enxugará as lágrimas de toda a face. Yeshayahu 25:8. A Kabbalah também nos ensina que a doença é a desconexão da alma e o corpo. Esta é a barreira entre a luz do Criador e o vaso, o Kli, o recipiente, que, ao seu romper, perde então essa luz e a pessoa fica doente e finalmente a alma é separada do corpo. Em hebraico, a palavra doença se diz mahalá, que é doente, e doente se diz rolê, cujas palavras têm a mesma raiz da palavra halal, que significa espaço vazio. Portanto, quando esse Kli se quebra, ele perde toda essa luz e o Kli fica vazio. Quando esse vaso está vazio, ele se torna halal. Esse é o preenchimento com mahalá, que é a doença, pois a natureza tem horror ao vazio. Isto então significa que toda doença ela se manifesta por ter sido criado um vazio, tanto no corpo físico feito de carne, como a nefesh, que é a parte da alma contida no sangue, que dá a vida ao corpo e também o sustenta. O Kli está vazio, o vaso está vazio agora, vazio da luz do Criador, o qual foi criado por todos os nossos desejos e atitudes egoístas, por uma renúncia ou abandono de uma parte de nós mesmos. Isto é pela nossa incapacidade de perdoar e de compartilhar com o nosso semelhante. Curiosamente, a palavra mahalá, que é doença, também tem a sua raiz na palavra mahal, que significa renunciar, perdoar. A palavra milhamá significa conflito, guerra. Este é o conflito interior provocado pelo preenchimento vazio. O vaso está vazio e foi preenchido agora pela doença. Este é o conflito, o afastamento do homem com o Criador, o distanciamento da alma, da Neshama com o corpo físico. Agora esse vaso é preenchido por doenças, criando então um desequilíbrio na harmonia de todo o nosso corpo. Entendendo que a palavra mahalá, ela tem a gemátria de 83. E agora, como consequência, a doença que agora não é mais luz, ela preencheu o vazio. O Kli,
o vaso estava vazio e foi preenchido agora por doenças. E isto provoca uma fissura no equilíbrio vital do corpo, criando então o conflito entre as forças vitais e a perda da luz divina. A palavra milhamá, que é o conflito, guerra, doenças, tem a mesma raiz da palavra mahalá, que é doença, que também é a palavra halamá, que significa recuperação. Isso significa que quando o Criador criou a doença, primeiro ele criou a cura. Um corpo doente é um corpo com baixo nível de luz. Portanto, devemos eliminar todos os espaços vazios com essa luz do Criador. Ou seja, o espaço entre o Kli, o recipiente, e nós mesmos é a luz do Criador. Em outras palavras, a doença é uma alteração do nosso processo de luz, de energia de cada célula do nosso corpo. A Kabbalah então afirma que o mal somente se apega ao lugar onde há falta de alguma coisa, aonde o Kli está vazio, aonde habita uma força, uma energia que verdadeiramente cura, que é a luz da criação. E como retornar à luz do Criador? Como que uma pessoa precisa então entrar em um estado egoísta, ou seja, que alguma coisa está faltando na sua vida, que há uma carência e que há um vazio interior? Na medida em que as qualidades egoístas da alma se corrigem, esses espaços vazios são preenchidos gradualmente com a luz superior, até atingir a completa correção e perfeição da alma, chamada de Nefesh, restaurando então a plena saúde espiritual, mental, emocional e física. A Nefesh é o espírito da vitalidade, a alma animal. Esta é a alma humana em seu nível mais baixo, que é a alma vital, aquela que dá a existência, aquela que dá vida ao corpo inanimado, a alma que transforma um corpo sem vida em um organismo vivo. A Nefesh sendo o espírito das ações, que controla todas as nossas funções corporais, sendo então eles os órgãos, o fluxo sanguíneo, metabolismo, fome, sede e sono. Sem a Nefesh, o corpo humano é um corpo morto, um golem vazio. É neste estado da alma que o ser humano ele é semelhante a um animal, pois tudo aquilo que deseja e tudo aquilo que ele faz é apenas para o seu ganho pessoal, para si mesmo. O desejo egoísta puro para sua própria sobrevivência pessoal. O lar da Nefesh é o fígado, o sangue. Por isto a Torá diz, porque o sangue é a alma. Mudando então as palavras, temos a alma é o próprio sangue. E a Kabbalah explica, por isto quer dizer que a alma está no sangue. Toda doença começa e termina com o mau funcionamento do sangue e a sua restauração. O mau funcionamento do sangue resulta no enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Toda cura física, ela requer que as energias da Nefesh sejam novamente harmonizadas. Bom, ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na próxima aula, onde estaremos falando sobre as emoções do corpo, os sentimentos que são diferentes e como tratar as doenças do nosso corpo, esse desequilíbrio, esta falta de harmonia entre a Neshama e o nosso corpo. É assim que atraímos as doenças, é assim que desestabilizamos o nosso corpo, através do ego, das vaidades, da ignorância, da arrogância. Na próxima aula estaremos falando de como o mundo se organizou para desestabilizar e adoecer toda a humanidade na Terra, através da mídia social, das emissoras de TV, através do medo, do caos, e somente assim houve um grande progresso de desestabilizar emocionalmente as pessoas, e assim muitas dessas pessoas adoeceram. Muitas dessas pessoas ficaram doentes e muitas dessas pessoas acreditaram nas mentiras que foram
colocadas nas mídias sociais, nas emissoras de TV, e muitos adoeceram por causa do medo. Eu estarei falando na terceira parte desta aula sobre como que eles manipularam o medo nas pessoas, atraindo então doenças, desestabilizando todas as pessoas. Obrigado a todos, que Hakadosh Baruch abençoe a vida de todos vocês. Estaremos de volta nas próximas aulas. Que o Eterno traga cura, refuah shlemah na vida de cada um de vocês. Obrigado. Shalom. Lehitraot. Convido então você para a próxima aula, onde estaremos falando sobre esse assunto. Obrigado a cada um de vocês por mais uma vez. Não deixe de compartilhar a nossa aula. Curte, compartilhe, faça o seu comentário. Aguardo todos vocês para as próximas aulas.